Bom dia, boa tarde, boa noite aí para o povo. Graça e paz sejam com todos. Amém, meus amados? Irmãos, é um prazer a gente estar sempre aqui presente com vocês. Hoje eu mudei aí um pouco, virei para o outro lado porque eu tô aqui em pé. Olha, eu gosto de ficar em pé que eu já tô cansado, cara, já esse tempo todinho aí nessa questão dessa quarentena interminável aí, cara. Eu dia aqui todo sentado. A cadeira já está até aqui com o meu formato, já eu resolvi ficar em pé aqui um pouquinho. Como prometido hoje, a gente vai aqui continuar dando, a gente vai continuar com o assunto que nós começamos a abordar na live de ontem aí, que é a segunda etapa, certo? Da nossa série de estudos sobre escatologia, tá ok? A gente na primeira sessão abordamos muitas questões, muitas frases, muitos conceitos que são formados no Antigo Testamento, onde se faz necessário você ter uma boa base ali de conhecimento sobre essas expressões, as suas aplicações, o seu uso comum, seu uso habitual, certo? E depois a gente passou e mostrou um pouquinho de como esses termos foram empregados na perspectiva neotestamentária e o seu uso habitual. Isso é importantíssimo você conhecer, até para que você possa ter uma base de conhecimento e uma base de interpretação sólida para que você possa entender o que você está lendo e aí tirar conclusões mais próximas da realidade bíblica, ok? E aí a gente começou a entrar agora, né, sobre o Novo Testamento, e é uma pequena abordagem que a gente tinha prometido fazer em Mateus capítulo 24 e fazendo link com Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Só que como eu mostrei muito bem aí aos irmãos ontem, né, para você entender Mateus 24, o contexto, você vai ter que realmente dar o braço a torcer e reconhecer que é um contexto judaico. Não adianta você querer mudar conceitos através de interpretações que saiam da linha da contextualização do texto para advogar uma alegorização ou uma espiritualização, ok? Sabemos muito bem ali que o escritor era judeu, o público era judeu, o discurso envolve todas as figuras de linguagem que estão relacionadas com toda a cultura e o ensinamento apocalíptico judaico, certo? E a gente observou ali que em um determinado trecho de Mateus 24 ali, Jesus ele faz menção do livro de Daniel. Então, eu até falei que para que você possa dar continuidade na leitura de Marcos, de Mateus ou de Lucas, você tem que buscar o conteúdo do que Jesus quis dizer ao se referir ao livro de Daniel. Então, automaticamente Jesus citou o livro ali, e essa suscitação ela nos joga a entender a importância de se conhecer o conteúdo do livro de Daniel, ok? Jesus ali está nos dizendo, né, que nós devemos entender as palavras de Daniel. Por isso que tem lá a expressão, quem lê, entenda, certo? Porque muito bem, como eu falei antes, que a gente pode até correr o risco de lermos bastantes e não entender o conteúdo do livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele é um conteúdo muito apocalíptico, né? Como eu falei na live de ontem, eruditos, estudiosos, né, da área teológica, eles chegam à conclusão e afirmam que o próprio livro de Daniel, ele pode ser considerado, né, o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Paz aí para meu pastorzão aí, Fábio Alencar, está conosco aí, amém? E à noite nós estaremos com ele, não é verdade? Então, voltando aqui para a minha linha de raciocínio, dentro de Mateus 24, se você não conseguir debruçar-se sobre o livro de Daniel e escavá-lo profundamente, você não consegue entender o conteúdo de Mateus 24. O que Jesus alude ali em Mateus 24, ele tem suas raízes e conceitos iniciais, tudo dentro do livro de Daniel, ok? E o livro de Daniel é maravilhoso, cara. É um livro, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li o livro de Daniel, ok? Dependendo de como você utiliza o seu método de estudar, de fazer divisões em livros, seja em qualquer área da Bíblia, né? Eu tenho algumas maneiras que eu acho para mim importantíssimas, e isso me ajuda
a dissecar com mais facilidade qualquer parte ou qualquer livro da Bíblia, né? Por exemplo, a minha divisão no livro de Daniel, eu divido ele em duas partes, certo? Do capítulo 1 ao capítulo 6, eu vejo, né, Daniel ali como uma pessoa para trazer revelação, divisão para os outros, né? O capítulo 1 de Daniel, você pode observar, e é um capítulo pequenininho, tem apenas 20 versículos, né? Eu não vou aqui, eu vou fazer um panorama, mas não é um panorama mais resumido, né? Até porque o público que está acompanhando comigo é um pessoal aí que já tem um conhecimento bem legal, certo? Então eu não vou me ater aqui à questão de data, qual foi a data, onde é que ele estava. Isso aí, gente, todo mundo hoje em dia já é acessível uma Bíblia de estudo, certo? Toda Bíblia de estudo, no começo de cada livro, ela dá lá uma introdução bem legal, ela vai falar a data do livro, as circunstâncias que envolveram a figura de Daniel na sua estadia, porque muitos estudiosos, olha que coisa interessante, muitos estudiosos e até mesmo mestres rabinos têm Daniel não como um profeta, mas sim como um estadista, tá ok? Então, voltando, a Bíblia de estudo, ela já tem lá, cara, a introdução do livro. É só você observar na sua Bíblia de estudo, se você a tiver, que vai me poupar de trazer muitos pormenores, tá ok? Então o livro de Daniel, capítulo 1, mostra Daniel, o motivo pelo qual ele chegou lá, a situação que ele se encontra, certo? Mostra todos os costumes, a cultura caldeia na Babilônia. Ele é separado, ele reconhece que ali é uma civilização totalmente pagã, ele se separa, não aceita os manjares, tudo que você conhece no capítulo 1, certo? Capítulo 2, ele traz ali a revelação do sonho que Nabucodonosor teve, certo? Porque no finalzinho do capítulo 1, pela sua dinâmica, seu comportamento e o conhecimento de sabedoria que foi dado a Daniel, já deixou ele separado para uma ala superior na sua estadia na Babilônia, tá ok? Estou aqui resumindo para a gente acompanhar legal. Capítulo 2 tem aquele sonho perturbador e nenhum dos feiticeiros, magos, tudo, aquela classe ali, né, que envolvia com artes ocultas na Babilônia, não conseguiram, certo? E aí Daniel é convocado, há aquela sentença de punição, se ninguém souber vai morrer todo mundo. Daniel recebe aquela revelação e, por incrível que pareça, eu vou dizer aqui algo que é muito interessante, irmãos. Por incrível que pareça, se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a maior revelação que Deus trouxe sobre toda a consumação do plano profético de Deus, Deus deu a um ímpio, cara. Não é interessante? Todo o histórico, todo o plano de fundo, tudo o que vai se suceder até a consumação dos séculos, Deus não deu aos seus servos. Não é interessante? Ele deu a um ímpio. Nabucodonosor foi o cara, irmão, que recebeu a revelação de todo o descortinar e fechamento das profecias e consumação da história. Foi Nabucodonosor que recebeu. Porém, ele não a compreendeu. E aí Daniel é chamado, Daniel revela, diz como é que vai ser todo o procedimento. Ele é a cabeça de ouro, tem os peitos e os braços aqui de bronze, de prata, a barriga, vocês conhecem tudo aí. Então é disso que se trata. Então, a partir do capítulo 2 ao capítulo 6, são revelações dos outros que estão para que Daniel possa trazer solução e decifrar. Só que se você observar agora, Daniel, a partir do capítulo 7, meus amados, ele agora recebe revelações para ele e o seu povo. E aí, do capítulo 7 em diante, ele começa a narrar e a descrever todas as visões que estão relacionadas com o descortinar, porque a profecia, a revelação de Deus, ela foi dada progressivamente, ok? Ninguém recebeu revelação de uma vez só. E eu vou até aqui tocar e pisar um pouquinho no calo de muitos camas aí, né, que vivem essas supostas revelações, tá ok? Capítulo 3. Fornalha de fogo, tem que explicar, certo? Capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor da árvore gigante e por aí tudo mais. Você chega no capítulo 5 aqui, tem aquela visão, aquela mão que aparece lá, e Daniel traz ali aquela sua interpretação, né? E aí
acontece toda aquela mudança de império de governo mundial. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que o livro de Daniel, ele não está em uma ordem cronológica, e muitos que eu já ouvi fazendo alguns comentários sobre o livro de Daniel, nenhum deles eu vi eles fazendo relato dessa situação cronológica. E você talvez nunca tenha observado, porque se você observar o capítulo 5, quem é o rei naquele momento lá? Capítulo 5, versículo 1 de Daniel fala aqui, ó, o rei Belsazar. Então, já era o filho de Nabucodonosor, ok? Só que quando está aqui, ó, no capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, olha o versículo 1, o que é que diz? No primeiro ano de Belsazar. A paz aí, reverendo Janduí. Deus te abençoe, meu irmão. Você está observando que o capítulo 7 diz que é o primeiro ano desse rei. No capítulo 5 não diz em que ano se encontrava já essa situação. Então, na verdade, o capítulo 7 era para estar no lugar do capítulo 5 na ordem cronológica. Estou falando aqui de ordem cronológica. No capítulo 5 aqui, irmão, na mesma hora, no mesmo dia em que houve essa revelação, no mesmo dia aconteceu a invasão da Pérsia e aí foi destronado o rei Belsazar. Isso talvez você não sabia dessa situação, tá ok? Quando chega no capítulo 6, é a outra área onde Daniel passa por uma situação inconveniente. Ele é colocado em prova devido à sua fidelidade com Deus, certo? Vai para a cova dos leões e ele ali é livre dessa situação, ok? E aí a gente vai entrar no capítulo de número 7. Duas coisas que eu também aqui quero frisar é que os capítulos do livro de Daniel contém apenas 12 capítulos, mas só o capítulo 2 e o capítulo 11 são os maiores capítulos do livro de Daniel. É uma coisa que é bem importante você frisar, porque eles estão narrando coisas que são muito interessantes, ok? Se você observar o capítulo 2, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta. O capítulo 2 do livro de Daniel tem 49 versículos, enquanto que o capítulo 11 tem 45 versículos, apenas com uma diferença de 4 versículos, tá ok? Então, tem essa questão aí da ordem cronológica que é muito interessante. O capítulo 7 era para estar no lugar do capítulo 5, ok? Mas aí chegou a nossas mãos dessa maneira, tá ok? Você tá com uma tremedeira danada. É que eu tô em pé, Luciano. Agora talvez seja a questão também, eu acho. Ontem na gravação eu observei que realmente estava assim. Eu não sei se há alguma dificuldade aqui na internet ou na câmera do celular. Não é a sua internet, com certeza deve ser aqui a minha. Mas vai ter que ficar na tremedeira mesmo, valeu? O importante é você captar bem o áudio que eu estou aqui falando. Então, irmãos, para que a gente possa ter aqui uma noção bem interessante sobre o que Mateus registrou da fala do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, da abominação desoladora que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então se faz necessário aqui a gente fazer aqui uma busca um pouco aprofundada para que a gente possa ter noção do que Jesus quis falar e qual a aplicação e que aplicação tem a que se refere esse momento. Eu não estou aqui gravando pelo notebook, só gravando pelo celular. Eu esqueci de marcar aqui o tempo, mas vamos lá. Vou deixar aqui na hora, já é 4h15. Vai ser aproximadamente 1 hora que a gente vai estar aqui falando, tá ok? Olha só, capítulo 7 de Daniel, ele tem 28 versículos. Como é que a gente pode destrinchar? Eu vou aqui passar um macete que eu acho esse macete, cara, top demais, certo? Um exemplo, isso não serve apenas para o livro de Daniel. Isso serve para qualquer parte da literatura bíblica. Qualquer capítulo, qualquer livro que você esteja lendo. Se você fizer esse tipo de separação, você consegue entender a temática do assunto que está sendo desenvolvida, ok? Então o capítulo 7 contém 28 versículos. Porém,
no meu resumo aqui, deu apenas aqui, olha só, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha só, eu resumi a temática apenas para 13 tópicos. O capítulo tem 28, eu reduzi para 13. Então, ou seja, isso é importantíssimo você fazer isso aí. Quais são as ideias? Primeiro, você vai ter que ler, você lê o capítulo inteiro de qualquer livro, certo? Aí você vai começar a separar. Se for uma questão de profecia, você vai começar a separar as falas de Daniel. Você vai começar a separar as falas do anjo ou qualquer outro ser que esteja trazendo essa ideia para Daniel. Você tem que começar a fazer essas separações. Então, ó, no capítulo 7, aqui, ele na verdade, ele é como se fosse um leque mais aberto do capítulo 2. Por quê? Porque você vai observar aqui que Daniel aqui, ele recebe uma visão muito semelhante à que ele recebeu no capítulo 2, só que agora ele traz alguns destaques a mais que ele não deu no capítulo 2, ok? Então você pode observar que a visão está relacionada, certo? A uma expansão mais clara sobre o que ele recebeu no capítulo 2. Então você pode observar aqui, ó, que ele está aqui tratando do versículo 1, certo? Até o versículo 8, ele está aqui narrando a visão que ele teve. Então, do versículo 1 ao versículo 8, o que é que nós encontramos? O próprio Daniel narrando a visão que ele recebeu. E se você ler, é claro que a gente não vai estar aqui lendo, senão vai ficar muito extenso a aula. Mas você separa aí o que eu estou aqui falando, você vai observar que do versículo 1 até o versículo 8, ó, ele traz detalhes dessa visão. Ou seja, ele fala sobre 4 animais. Ele fala do leão, né, que possui asas de águia. Ele começa a dizer que essas asas também, elas foram arrancadas, e que depois essas asas, 2 ficaram em pé, 4 caíram. Então ele começa a dar as informações mais bem detalhadas sobre esses animais que ele não deu no capítulo 2. Isso é muito interessante, ó. Ele fala aqui do urso, por exemplo, ó. Ele dá aqui um detalhe, ó, que o urso se levanta sobre um dos seus lados. Ou seja, então quer dizer que o urso era assim, meio manco, né? Ele dá essa ideia que lá no capítulo 2 ele não falou, certo? Ó. Ele também aqui diz que esse urso, ele possui 3 costelas na boca. O que isso significa, certo? E depois ele começa aqui a mostrar que ele fala sobre um leopardo também. Esse leopardo, ele possui 4 asas e possui 4 cabeças. Do que é que se trata isso aí? Então você pode observar que tem uma similaridade com o capítulo 2. E ele traz esses detalhes até o versículo 8. A partir do versículo 9, se você observar na sua Bíblia, você pode ver que ele agora vai se voltar para essa visão e ele começa a fazer ênfase sobre o 4º monstro e de preferência o seu foco está sobre o chifre pequeno. A gente vai trabalhar um pouco durante algumas lives, irmãos, sobre esse chifre pequeno. Ele é importantíssimo para que você possa compreender a fala de Jesus sobre a abominação desoladora. Está ligado diretamente com esse chifre pequeno que dá as suas caras aqui no livro de Daniel. Se você olhar versículo 9 e 10, ele já salta a visão. Agora que a gente vai ter que ler aqui agora, você pode observar, se tiver com a Bíblia aberta, olha o que ele diz no versículo 9 e no versículo 10. Olha para onde é que ele aponta o significado e o período do fechamento dessa visão. Daniel 7, versículo 9, diz assim, ó. Continuei olhando até que foram postos, ó, uns tronos.
uns tronos. Pode ver que está no plural. Isso fala sobre julgamento, isso fala de juízo. Sempre que aparece a expressão tronos, está ligado a tribunal, está ligado a juízo. Ó. O ancião de dias, ó, se assentou, ó, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça também, como a pura lã, o seu trono era chamas de fogo, né? Ó. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Ó. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Isso é muito idêntico ao que está ali registrado em Mateus capítulo 25, irmãos. Ok? E também tem um link, nós podemos aqui fazer um link com o que está lá no juízo do trono branco. Possivelmente aqui esteja mais ligado ao juízo do trono branco, porque aqui fala sobre essa abertura de livros. E lá no trono branco a gente vê essa expressão ali, ela sendo bem detalhada. Então você pode ver que Daniel, ele sai dessa visão e joga essa visão para um tempo distante, muito futuro, tá ok? Se você observar também agora, ó, a partir do versículo 14, ok? Olha só, olha o que vai dizer aí, ó. O versículo 14, ele fala sobre o estabelecimento de um reino. E qual é a origem do estabelecimento desse reino, ok? Olha o que vai dizer o verso 14, ó. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno. Olha o que ele está falando aqui, olha que coisa interessante, ó. Que não passará e o seu reino jamais será destruído. Você pode ver que isso aqui tem ligação com aquela pedra do capítulo 2, que ela vem e esmiuça lá aquela estátua magnífica ali, ok? Então, se você observar agora do capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 18, ele traz agora um esclarecimento melhor da visão. Depois é só você ler. Pode separar versículos de 15 a 18, ele traz uma explicação mais bem detalhada sobre essa visão. Do versículo 19 ao versículo 22, ele se volta agora de novo e especifica com mais clareza o quarto animal, que ele chama de terrível e espantoso. É só você observar isso aí, é muito interessante. Ele se volta agora, que a queixa de Daniel é com esse quarto animal, porque ele é espetacular. Um beijo aí para meu amor que acabou de entrar com a gente aí agora, gente. Olha só, ele fala, ele dá uma ênfase a esse animal, só que a ênfase de Daniel, ela recai sobre esse chifre pequeno. Interessante que nesse texto aí mostra esse chifre pequeno vencendo uma categoria de pessoas. E eu lhe pergunto, quem são essas pessoas que estão sendo vencidas por esse chifre pequeno? Segundo a visão pós-tribulacionista, irmãos, segundo a visão, interpretação pós, eles sugerem que aqui se refere aos santos da igreja. Aí eu lhe pergunto, e Daniel estava escrevendo para a igreja ou para o seu povo? Não é complicada essa situação? Pode ver que se você for encaixar a igreja aqui, não tem como encaixar. Eu quero ler esse contexto com vocês. Se você estiver aí de posse da Bíblia, Daniel 7, verso 19 em diante. Olha o que vai dizer, olha só, ó. Então, ó, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também, ó, a respeito dos 10 chifres que tinha na sua cabeça, ok? Ó? E do outro que subiu, diante do qual caíram 3, ok? Ó? Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Aqui ele está usando uma simbologia muito interessante. Ele aqui está falando o seguinte, a respeito desse quarto animal, ele teve
um campo de expansão gigantesca. Depois ele é dividido em 10 reinos, ok? Ele está falando do Império Romano, irmão. Pode pesquisar historicamente que você vai chegar a essa conclusão. Ele fala do Império Romano. E que durante esse período, que possivelmente será bem à frente, eu creio que será um império que será restabelecido de novo para essa era tribulacional. E se refere aqui a 10, pode ser 10 governantes, vamos assim dizer, ou 10 confederações, ou 10 países que estarão alinhadas com esse pensamento, certo? E dentro desses 10 aí, eles vão dar origem a um que é chamado de chifre pequeno. E quando ele diz que ele vai ficar no lugar de 3, possivelmente ele, esse anticristo, né, com a sua alta capacidade, eu estou aqui já adiantando de anticristo, mas aqui está se referindo a esse chifre pequeno, é a nomenclatura do livro de Daniel. Possivelmente ele chegará a um nível de poder que desses 10 governantes, que talvez 3 deles, a ideia talvez seja essa, não cheguem a um acordo exato com ele em um determinado espaço de tempo nessa época, que nós não sabemos. E ele aniquilará, tirar de jogo, talvez 3 desses governantes. Possivelmente é isso que Daniel tenha aqui em mente. Vamos aqui continuar no versículo 20, ó. 3, daquele chifre que tinha olhos, não falava com insolência e parecia mais robusto do que seus companheiros. Olha só, versículo 20, ó. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, versículo 21, ó. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, escute aqui agora, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Irmãos, prevalecia. Ou seja, destruirá, na verdade, é no futuro. Então, segundo a visão pós-tribulacionista, que a igreja passará pela tribulação, então ela não vai passar, meu irmão, ela vai ser destruída. Então quer dizer que a igreja vai morrer na tribulação e vai chegar lá, como querem colocar Apocalipse capítulo 7. Quem são esses aí? Não, são os que estão chegando da tribulação. Então ela vai passar para morrer. Aí qual é a argumentação, irmãos, da escola pós-tribulacionista? Não é porque alguns vão ser. Isso, irmão, esse é o argumento que eu já vi até hoje mais usado para se fugir da questão bíblica, meus amados. Me desculpe aí os irmãos que são pós-tribulacionistas. Felizmente é complicado, eu vou respeitar, mas é muito complicado, viu, cara? Olha só, versículo 21, ó. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, cara, e prevalecia. Então a igreja vai morrer, cara. Você não encontra em parte alguma na Bíblia, né, dizendo que uma parcela da igreja, na visão pós, irá morrer. Aonde está isso registrado? Aonde tem isso? Em canto nenhum tem, cara. Pelo menos no Novo Testamento não tem, não. Não tem. E nem conceito para essa ideia eu consegui encontrar no Novo Testamento. E olha, cara, que eu leio bastante, cara, o Novo Testamento. Principalmente as cartas paulinas, cara. Eu não vi em momento algum Paulo levantar esse conceito ou trazer esse conceito formado em uma ideia que talvez esteja escondida. Não sei. Não consigo entender. Aqui está claramente. Irmãos, mas aí santos, meu irmão, a Bíblia não só chama a igreja de santo, não. A Bíblia chama os anjos de santos, chama eles de eleitos, chama a nação de Israel sacerdócio santo. Quem é o público de Daniel, cara? O público de Daniel, cara, é o povo judeu. Olha lá, vamos continuar. Versículo 22, ó. Até que veio. Então existe o quê? Olha a expressão, até que veio. Até, irmãos, é uma ideia de tempo. Então, por um período indeterminado, que não sabemos de tempo, né? Esse anticristo, ele terá o quê? Ele prevalecerá com sua organização governamental. Eu estou fazendo essas palavras para você entender, certo? Então, todos os seus planos, eles terão, em certo momento da história, eles terão êxito bastante e ele vai prevalecer. Por incrível que pareça, ele vai prevalecer.
ok? Então é isso aí que você tem que começar a destacar. E foi isso aqui que Daniel, em toda a visão do capítulo 7, o principal foco de Daniel está focalizado na astúcia, na dinâmica, na performance, nas características que esse chifre pequeno ele começa a desenrolar no seu período da história. Então isso aqui em Daniel é importantíssimo. Se você não tiver esse conhecimento no livro de Daniel, você não consegue ir à frente em Mateus capítulo 24. Você não consegue ir à frente, por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ali onde Paulo fala ali, né, da revelação do anticristo, o homem da perdição, o homem da iniquidade, o iníquo, ok? Então isso aí tem todas as suas origens dentro aqui do livro de Daniel. Daniel, irmãos, para mim, do meu ponto de vista, é o livro chave, é o livro mais esclarecedor para mostrar quem realmente tem mais afinidade em relação ao período tribulacional entre as escolas pré, pós e meso. Então Daniel, ele em momento algum deixa dúvidas sobre essa diferenciação que existe, tá ok, irmãos? Então se você observar o versículo 23 e 25, se você continuar a sua leitura, você pode ver que ele vai trazer mais detalhes desse chifre pequeno e seu poder por um período determinado de tempo. Vamos ler versículo 23 a 25 de Daniel 7. Olha o que vai dizer, acompanhe se você tiver com a Bíblia aberta, olha. Então ele disse, ó, o quarto animal será um quarto reino na terra. Está vendo que ele vai trazer mais claridade. Apesar de que ele falou sobre isso no capítulo 2, mas ele não trouxe essas pepitas de ouro aqui que está mais esclarecidas no capítulo 7. Olha só. O qual será diferente de todos os reinos, ó, e devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Fala do poderio romano em sua época. Olha só. Os 10 chifres, olha só, correspondem a 10 reis, ok? Que se levantarão daquele mesmo reino. Olha só. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Tá vendo o que eu falei? Versículo 25. Olha o que ele vai dizer no versículo 25 com relação a esse leque que ele vai abrir sobre esclarecimento ao chifre pequeno. A temática de hoje é a abordagem do chifre pequeno. Olha o que ele vai dizer no versículo 25 de Daniel, capítulo 7. Olha. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Contra o Altíssimo. Ele falará. Olha o que mais, ó. Magoará os santos do Altíssimo. Olha a linguagem de Daniel. E cuidará. Olha agora a pepita aqui. Olha. E mudará. E cuidará em mudar os tempos e a lei. O que é que isso tem a ver com a igreja, com os santos da igreja? Mudar o tempo, mudar a lei. O que isso tem a ver com a igreja, irmãos? Nós vivemos o evangelho da graça. Não quer dizer que desprezamos, né, a lei de Deus. A lei de Deus são princípios imutáveis. Mas aqui Daniel está falando a respeito do agir, assim, né, da forma maligna que esse chifre pequeno exercerá no seu determinado tempo. E olha o público-alvo dele. Quem é? Está relacionado a mudar os tempos. O que isso tem a ver os tempos? E mudar a lei. O que isso tem a ver com a igreja, irmãos? Olha só. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Irmãos, os santos lhe serão entregues nas mãos. Então quer dizer, irmãos, que a igreja vai passar pela tribulação, porque Deus vai entregar a igreja ao anticristo. Me perdoe, meus irmãos. Não tem como se situar, aceitar. Como isso aí, irmãos? Será entregue.
Como isso aí, cara? Como é? Dá para isso? Tem uma explicação melhor? Pode ver que a gente tem muitas vezes, meus amados, a Bíblia, ela tem uma interpretação, certo? Espiritual, quando se envolve uma questão que está ligada à espiritualidade, certo? Quando ele usa aqui simbologias, usa figuras que, se você trazer para o literal e fugir da realidade, ou ela entrar em choque com outras ideias, nós temos que desprezar. Quando é que nós devemos interpretar a Bíblia literalmente? Quando a ideia que está sendo transmitida pela interpretação literal, ela não se chocar com outras ideias já formadas e claras na Bíblia, entendeu? Mas aqui, cara, tá muito claro, literalmente tá muito claro, não tem como se fugir ou querer, irmãos, de alguma forma, porque não querer dar o braço a torcer, ou por ignorância, ou infelizmente às vezes por questão de desonestidade, querer espiritualizar esse trecho aqui, ou até mesmo todo o capítulo, cara. É claro que quando ele se refere aqui aos animais, nós não podemos interpretar que ele está falando de um urso literalmente com 3 costelas na boca, ok? Isso foge de uma realidade, até que nem fugir realmente foge. Porque nós podemos muito bem ver, se formos aí para a África, um urso, ao destroçar um animal, vir com ele na boca, segurado pelas costelas, por exemplo, podemos ver. Mas aí, cara, foge da realidade, por exemplo, né? Um leopardo com 4 asas e com 4 cabeças. Aí é claro que foge demais, cara. Foge demais de uma interpretação literal. E aí é figurado, mas mesmo sendo figurado, ela aponta para algo existencial materializado. Tá ok? Boa pergunta que o amigo Luciano fez. Ou seja, quem são os santos que Daniel aqui se refere? Daniel não está se referindo em momento algum aos santos da igreja. A não ser que você queira aceitar que hoje Israel ou um judeu não é mais considerado como povo santo de Deus, ok? Entendeu a passagem? Então essa perseguição do anticristo, ela se dará em prol de quem? Da nação judaica, que não deixou de ser uma nação santa para Deus. Apesar de nesse momento ela se encontrar, vamos assim dizer, em uma forma de parêntese, porque qual é a era que nós estamos vivendo, irmãos? Olha só, lembra de Lucas capítulo 21? Olha que coisa interessante, irmãos. Lucas capítulo 21. Quem quiser abrir comigo aí, pode abrir aí. Lucas capítulo 21. Tem um contextozinho aqui, Lucas, por isso que eu mandei, Luciano, você ler. Olha que coisa interessante. Lucas 21, ele traz aqui um bloco que não tem nem Mateus e nem Marcos, que é esse bloco chamado de Jerusalém sitiada. Olha só. Eu vou ler o contexto, certo? Diz assim, ó, versículo 20, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, a sua desolação, do grego, ok? Olha só. Então os que estiverem na Judéia, tem que fazer o quê? Fuja para os montes. Olha como é bem interessante, Mateus agora 24, o contexto de fugir, né? Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Entendeu agora Mateus 24, princípio das dores? É ali uma pré-figura do que está muito mais à frente do que o que aconteceu no ano 70. Mas ele traz essa mesma linha de raciocínio, só que uma intensidade na época da tribulação muito superior, cara. Versículo 22, ó. Porque estes dias, que dias? Esses dias que Jerusalém for sitiada, que foi no ano 70, o que vai acontecer, ó? São de vingança. Então é Deus se vingando de quem, irmãos?
Quem é o instrumento de vingança de Deus? E sobre quem está sendo derramada essa vingança? Jerusalém, irmãos, o povo santo de Deus. Por quê? Sua incredulidade, por terem crucificado o autor da vida. É o que Pedro fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Crucificaram o autor da vida. Aqui é só uma parcela que mostra como será a ira de Deus derramada. E aqui Deus, olha só, dias de vingança. É um tipo já, uma prévia de como será aquilo que Jesus falou, que nem foi antes e nunca haverá dessa maneira. Versículo 23, olha só. Ai das que estiverem grávidas. Meu irmão, já pensou, no tempo de guerra, uma mulher grávida, como é que é para se deslocar? Não tem condição, cara. Olha só. E das que amamentarem naqueles dias. Olha só. Porque haverá grande aflição na terra e ira. Ira contra quem, irmãos? Ira contra quem? Este povo. Irmãos, aqui Lucas está falando este povo. Irmãos, quem é este povo? Se não for o povo de Daniel. Só pode ser o povo de Daniel, irmãos. Agora, olha só. Como é que ele fecha essa linha de raciocínio, prefigurando uma tribulação futura. Olha só. Cairão a fio de espada. E realmente aconteceu. Olha só. E serão levados cativos para todas as nações. Israel foi disperso ou não foi depois? E aí, ó. Isso aí vai ser... Eles foram dispersos, mas foram até quando? Até quando eles vão permanecer dispersos? Até quando? Olha só. Até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Você agora entendeu, Daniel 7, o povo, juntando com o que Lucas está falando no capítulo 21, nesse pequeno bloco, irmãos. É porque talvez você... Não, ainda não está... Claro, irmão. Aí você vai ter que sair pesquisando, vai juntando. Mas aqui já é uma boa dica para você ter uma compreensão melhor agora de quem é este povo que Lucas falou, e tem muito aqui a ver com o que Daniel está aqui falando, gente. Não há, irmãos, não há como você querer correr, ok? Não tem como você querer correr da situação. Vamos voltar para Daniel capítulo 7. Já vamos aqui, eu creio. Ô Luciano, tá marcando quanto tempo aí a filmagem? Eu esqueci aqui de marcar, abençoado. Tu pode digitar aí, já vai em 40 minutos, 50. Então, e se você observar o capítulo 7 de Daniel, versículos 26 a 28, qual é o foco de Daniel agora? Ou seja, ó, ele volta à figura do tribunal para o estabelecimento do reino. Vamos ler o finalzinho de Daniel, capítulo 7, olha só. Mas depois o que, ó? De quê? De todos esses eventos que terão um cumprimento claro, literal na história da criação, certo? Depois, ó, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Ou seja, se sentará um tribunal para lhe tirar o domínio. A minha pergunta é, tirar o domínio de quem, irmãos? De algo que está dominando de forma totalmente maligna. Então esse tribunal se assenta... 43, valeu, abençoado, obrigado. Vai ser utilizado para lhe tirar o domínio. Só pode se referir, irmãos, a esse tribunal que nós vimos aqui no comecinho do capítulo 7. Certo? A entronização de quê? Aquela pedra que é lançada e que destrói. E aí acontece o quê, irmãos? Vamos lá. Versículo 26, ó. Para o destruir e o consumir até o fim. Versículo 27, ó. O reino e o domínio e a majestade, ó, dos reinos debaixo de todo o céu, ó, serão dados ao povo dos santos. Ao povo dos santos. O que mais? Do Altíssimo. Ao povo dos santos do Altíssimo. Olha que linguagem, cara. É a linguagem totalmente judaica empregada
para o povo judeu. Interessante, você não vê em nenhuma, me mostre, quem pode me mostrar? Alguma vez Paulo usando essa fraseologia, o povo santo do Altíssimo. Quando Paulo fala, pode ver que ali está relacionado ali a uma questão judaica e tem a ver com tribulação. Pode ver. Se você achar, você não vai achar, cara. Vamos ver aqui mais, olha só. O seu reino será um reino eterno. Versículo 27 de Daniel, capítulo 7, nós estamos ainda. Olha só. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tá vendo aí, irmão? Que coisa muito interessante. Aqui terminou o assunto. Interessante, irmão, sabe o que é? É que não terminou. Não terminou. Ele diz aqui, ó, terminou o assunto, mas não terminou. Olha como é que Daniel vai fechar o capítulo 7. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos, ó, muito me perturbaram. Muito me perturbaram. Terminou o assunto, ou seja, ali Daniel parou a sua reflexão. E isso lhe trouxe perturbação tal que ele teve que dar ali um momento de tranquilidade. Não, vamos parar um pouquinho. Depois eu volto e pesquiso um pouquinho mais sobre isso aí. Mas no momento agora eu vou me guardar porque é muita coisa para minha cabeça. Assim, irmãos, é muita coisa que eu acabei de passar para você aqui agora. Por isso que cabe a você, meu amado, se sentar de novo e refazer de novo a leitura do livro de Daniel. Fazendo agora esses pormenores, destacando cada capítulo. Capítulo 7, Daniel fala de uma visão que ele teve. Depois ele relata o que foi que ele viu. Depois ele pega essa visão e destrincha ela. Depois ele pega essa visão e há algo nela que ele resolve querer trazer um destaque dessa visão. Depois Daniel destaca ela e mostra que essa situação que está ligado a um chifre pequeno, ele vai receber um destaque muito maior do que os outros que já passaram por ele, ok? E ele começa a dar mais umas características, ele começa a dar mais ênfase a esse, e ele traz algumas coisas que no capítulo 2, que era sobre animais da estátua, ele não falou, ok? Há muitas pessoas que dizem que isso não tem nada a ver com, por exemplo, com o que Paulo falou, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, eles dizem que isso aí não tem nada a ver, sabe por quê? Simplesmente porque Paulo não usou a palavra abominação da desolação. A abominação da desolação, irmãos, se refere a um aspecto, ou seja, é uma terminologia dada, mas o Novo Testamento, Paulo, ele está tratando do mesmo assunto, só que Paulo trouxe nova roupagem para essa interpretação de Daniel. O que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele está falando a mesma coisa que Daniel está falando anos na frente e uma linguagem diferente, mas não está mudando o conceito. O conceito é o mesmo, porém de forma diferente, ok? Paulo está mostrando ela de uma forma mais diferente, mas é o mesmo assunto, cara. Se você ler o capítulo 7, buscando trazer destaque para essa situação aqui do capítulo 7, e algumas referências que Paulo dá a esse chifre pequeno, principalmente no versículo 25 do capítulo 7 de Daniel, e fazer um link com o capítulo 2 da segunda carta de Daniel, você vai ter uma compreensão muito bem mais concreta sobre a linguagem que Paulo está empregando de Daniel. O que é que a gente aprende com isso que eu estou aqui falando também? Tá vendo? Jesus falou só o que, irmão? Sobre Daniel. O que foi que Jesus falou? Só falou a abominação da desolação
de qual falou o profeta Daniel. E não trouxe mais nenhuma clareza sobre o assunto. O que é que eu e você aprendemos com isso? Que aquilo que eu falei em lives anteriores se concretiza, irmãos. Jesus não veio trazer ensinamento claro sobre certos assuntos. Isso ficou a cargo dos apóstolos. Você só entende tribulação, arrebatamento, ressurreição com Paulo. Você não entende na linguagem empregada por Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ok? Pode ver. Jesus apenas citou e boca de siri. Aí chega Paulo em uma época mais remota, mais futuro do que Daniel, e destrincha ali com uma outra linguagem bem mais clara para que a gente possa entender. Abominável da desolação. Foi só o que Jesus falou, Luciano. Só. Aí Paulo chega, traz uma terminologia mais recente, devido à linguagem grega, o seu conhecimento, e tira esse nome porque Paulo sabe muito bem do que é que Daniel estava falando. E para trazer mais claridade, ele fala aí, filho da perdição, homem da iniquidade. Deu-se outra roupagem mais clara. Jesus não tocou no assunto. Ou seja, você não pode fechar Mateus 24 à luz só do que Jesus disse, meus amados. Tá claro. Você só entende tendo um contexto judaico como pano de fundo. Então, irmãos, vamos parar por aqui hoje. Hoje nós vimos aqui uma pequena abordagem que vai facilitar você ler qualquer capítulo ou qualquer livro da Bíblia. A paz aqui para o meu amado irmão em Cristo Jacó. Meu irmão, Deus te abençoe, irmão. A gente está aqui fazendo uma abordagem sobre escatologia. Depois você volta aí para o começo da live, ok? E você dá aí uma conferida aí que vai estar bem legal para você assistir e ficar por dentro dos assuntos. Viu, irmão? Deus te abençoe. Fica na paz. Então, como eu estava falando, é bom você fazer essa divisão no capítulo. Um exemplo, você vai pegar, vamos aqui supor, cadê? 1 Timóteo capítulo 2, vamos supor. 1 Timóteo capítulo 2, certo? Quantos versículos tem, irmão? Eu não sei. Vamos supor que tenha 30. Então, dentro desses 30 versículos, o que é que Paulo está desenvolvendo? Aonde é que ele começa a desenvolver o pensamento? Depois ele fecha, abre uma nova linha de raciocínio, fecha, e depois ele começa a trabalhar mais detalhadamente essa linha de raciocínio que ele começou no capítulo. Ok? Então, quando você começa a dividir, você entende o que Paulo quer falar, ou qualquer escritor neotestamentário ou verotestamentário. Aí você vai entender o que ele está falando. Essa temática, essa metodologia, ela serve para qualquer qualquer livro da palavra de Deus, da Bíblia, ok? Você fazendo essa separação aí, você tem uma compreensão melhor. Não só o capítulo, mas todo o livro, ok? Porque muitas vezes, ao iniciar um capítulo, o autor, ele já vem no desenvolvimento de um assunto que possivelmente ele começou num capítulo anterior, ok? E aí você está sem entender porque você não voltou lá, você tem que compreender o todo, ok, irmãos? Então, irmãos, Deus abençoe todos vocês. Hoje a gente ficou aqui no capítulo 7 do livro de Daniel, ok? Depois aí agora você pare de novo, leia com calma, só o capítulo 7, faça anotações, tirem palavras-chave do que ele aqui está abordando, certo? Faça pesquisas, busque em dicionário, veja comentários, certo? Não fique limitado apenas a uma linha de pensamento. Pesquise em todas as linhas, busque coerência no todo do assunto. E aí, meu amado, você vai chegar a uma conclusão espetacular do assunto, tá ok? Então, hoje ficou aqui o capítulo 7 do livro de Daniel. Apenas 28 versículos. E você só entende o capítulo 7 mais bem destrinchado quando você faz essa separação, entende, faz links com os assuntos que são tratados com o Novo Testamento e você chega a uma compreensão.
Se ainda não compreender, vai ter que pesquisar de novo, agora onde? No capítulo 8. Capítulo 7, 4 animais. Ele dá destaque para um animal. Depois desse um animal, ele dá destaque para a sua subdivisão em 10. Depois ele tira esses 10 e fica 3 em evidência. Depois desses 3 ele tira e fica 1 em evidência. Olha que jogo de temática de Daniel, como foi impressionante. É isso que nós temos que fazer. E descartando, certo? Aquilo, não é aquilo que não é essencial, mas aquilo que no momento está servindo de embaraço. Você tem que ir tirando e vendo o que está por trás. Agora, ou seja, irmãos, o que é fazer isso com cuidado? É sair tirando capa por capa. Entendeu aqui meu linguajar? Vai tirando uma por uma. Você só pode tirar uma quando você tiver compreendido que realmente ela está encobrindo. Aí você tira. É o que Daniel estava fazendo. Ele ficou perturbado com a visão. Muitas imagens. Ele saiu selecionando e passando. O que lhe interessava, ele bota aqui. Passa outra. Interessa. Põe aqui. É isso que a gente faz, cara. Irmãos, é isso que a escola pré-tribulacionista tem feito no longo dos anos. E todos aqueles que têm se debruçado no estudo das Escrituras Sagradas, ok? Entendeu até aqui? Então, irmãos, já aqui de cara, então o que é o capítulo 8? O capítulo 8, irmãos, simplesmente é a penúltima capa que está no capítulo 7, onde ele vai agora trabalhar mais claramente o destrinchar e o desenvolver historicamente e profeticamente esse chifre pequeno, certo? Ele vai trabalhar mais claramente. Por isso que foi tanta coisa que ele disse, ó, não, para por aqui, eu vou ficar, tô meio perturbado, vou me acalmar, respirar um pouquinho, beber aqui um copinho de água, limpa a mente, meditação. Vamos lá de novo, capítulo 8 de Daniel. Aguardo todos vocês amanhã, nesta mesma hora, nesse mesmo canal. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.